O que você faria se encontrasse uma mulher ferida no meio da sua propriedade, implorando para você não chamar ajuda? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cole. Tenho 55 anos e ganho a vida cuidando da fazenda que meu avô me deixou. E 3 dias atrás, eu achei que conhecia todos os cantos dessa terra. Cada cerca, cada árvore, cada som que o vento faz quando passa pelo celeiro velho. Mas naquela manhã de domingo, eu encontrei algo que não deveria estar ali. Alguém. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Era por volta das 6 da manhã quando eu saí para checar a cerca norte. Tinha chovido durante a noite toda, daquele jeito pesado, que deixa a terra encharcada e o ar cheirando a barro molhado. Eu gostava dessas manhãs. O silêncio ainda não tinha sido quebrado pelo trânsito da rodovia a uns 3 quilômetros dali, e tudo que eu ouvia era o som das minhas botas afundando na lama e o canto distante de algum pássaro acordando cedo demais. A névoa cobria o pasto como um lençol cinza, e eu caminhava devagar, verificando os postes, procurando sinais de que o temporal tinha derrubado alguma coisa. Foi quando eu vi uma mancha escura no chão, perto da linha de árvores. De longe, podia ser qualquer coisa. Um animal, uma lona que o vento tinha arrancado de algum lugar. Mas quanto mais perto eu chegava, mais aquilo ganhava forma. E então eu vi o cabelo, castanho escuro espalhado na grama molhada, e a mão, pálida, os dedos entreabertos, como se tivesse tentado se agarrar em alguma coisa antes de desistir. Meu coração disparou. Eu corri. E quando cheguei perto o suficiente, eu vi ela. Uma mulher deitada de lado, encolhida como se tivesse tentado se proteger do frio. Estava vestindo uma blusa branca que já não era mais branca, manchada de lama, rasgada na manga esquerda. A calça jeans escura, botas de couro que pareciam caras demais para alguém estar andando no meio do nada. E o rosto. Deus, o rosto dela. Marcas roxas ao redor do olho esquerdo, o lábio inferior inchado, um corte fino na testa que tinha parado de sangrar, mas deixado uma linha vermelha seca descendo até a sobrancelha. Ei, eu disse baixando ao lado dela, tocando o ombro com cuidado. Ei, você tá me ouvindo? Ela se mexeu, devagar. Um gemido baixo escapou dos lábios e ela abriu os olhos. Castanhos, claros, assustados. Não chama ninguém. Ela sussurrou, a voz rouca, como se tivesse gritado até não conseguir mais. Por favor. Eu fiquei congelado. Porque o que você faz quando alguém te pede isso? Quando alguém claramente precisa de um hospital, de polícia, de ajuda profissional, mas te olha daquele jeito e implora para você não fazer nada? Você tá machucada, eu disse, tentando manter a voz calma. Preciso te levar para... Não. Ela tentou se sentar e eu vi a dor atravessar o rosto dela. A mão foi para o lado esquerdo das costelas, pressionando, e ela fechou os olhos com força. Não posso, ele vai me encontrar. E foi nessa hora que eu entendi. Não completamente, mas o suficiente. Ela não estava perdida. Ela estava fugindo. Sabe quando você percebe que a próxima decisão que você tomar vai mudar tudo? Que não tem volta. Eu estava vivendo esse momento, ajoelhado na lama, olhando para os olhos de uma desconhecida que carregava medo suficiente para 2 vidas inteiras. Eu não pensei muito, talvez devesse ter pensado. Mas tem algo na maneira como uma pessoa olha para você quando está desesperada que desliga a parte do cérebro que faz perguntas. Eu passei o braço ao redor dela devagar e ajudei ela a se levantar. Ela gemeu de novo, baixinho, tentando esconder a dor, mas eu senti o corpo dela tremer quando colocou o peso na perna direita. Consegue andar? Perguntei. Consigo,
Ela mentiu. Levei uns 10 minutos para a gente chegar até a casa. 10 minutos de silêncio pesado, só o som da respiração dela, curta e controlada, e o ranger das minhas botas na lama. Ela se apoiava em mim, e eu sentia o calor do corpo dela através da roupa molhada, a maneira como os dedos apertavam meu ombro toda vez que a gente dava um passo. Quando entramos, a primeira coisa que eu fiz foi acender a lareira. A segunda foi pegar o kit de primeiros socorros que ficava embaixo da pia da cozinha. Ela se sentou no sofá, devagar, as mãos ainda pressionando o lado esquerdo. Eu me ajoelhei na frente dela, abrindo a caixa, tentando decidir por onde começar. Preciso ver, eu disse apontando para o lado que ela protegia. Ela hesitou. Por um longo momento, ela só ficou ali, olhando para mim como se estivesse calculando se podia confiar. Então, devagar, ela levantou a blusa. Eu travei. Não era só hematoma, era uma marca. Roxa, espalhada, cobrindo as costelas do lado esquerdo como se alguém tivesse chutado várias vezes. E mais embaixo, perto da cintura, outro hematoma, maior, mais escuro. Tá doendo mais agora. Ela gemeu, fechando os olhos, a voz quebrando no final. Eu toquei, de leve, só o suficiente para sentir se tinha algo quebrado. Ela prendeu a respiração, e eu parei. Desculpa, murmurei. Acho que você tem costelas rachadas. Precisa... Não, ela repetiu, abrindo os olhos. Não posso ir para lugar nenhum, ainda não. E aí eu soube que não ia convencê-la. Não naquele momento. Então eu fiz o que podia. Passei gelo enrolado num pano limpo, dei 2 comprimidos de analgésico que sobraram de quando eu tinha torcido o tornozelo no ano passado e cobri ela com o cobertor que ficava no encosto do sofá. Ela fechou os olhos e por um segundo eu pensei que ia desmaiar. Mas não. Ela só se permitiu relaxar. Pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado. Fiquei ali, sentado no chão ao lado do sofá, observando a respiração dela ir ficando mais lenta, mais profunda. E pensei, o que diabos eu acabei de fazer? E aí eu pensei, quantas vezes a gente deixa passar porque tem medo de se meter onde não é chamado? Quantas vezes a gente finge que não viu porque é mais fácil assim? Me conta aqui nos comentários. Você já ajudou alguém sem saber se estava fazendo a coisa certa? Escreve, eu já. Se isso te lembrou de alguma vez que você decidiu agir mesmo com medo. Às vezes, só de ler que outras pessoas passaram pelo mesmo, a gente se sente menos perdido. Ela dormiu por quase 3 horas. Eu fiquei na cozinha, fazendo café, tentando não fazer barulho. A cada 10 minutos eu olhava para a sala só para ter certeza de que ela ainda estava respirando. Parecia idiota, eu sei, mas tinha algo naquilo tudo que mexia comigo. Talvez porque a fazenda ficava vazia demais desde que o vô morreu. Talvez porque fazia tempo que eu não tinha ninguém para cuidar além do gado e das galinhas. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia útil de um jeito que ir além de consertar cercas e arar terra. Quando ela acordou, o sol já estava alto, entrando pelas janelas empoeiradas e iluminando o rosto dela. Ela piscou algumas vezes, confusa, como se tivesse esquecido onde estava. Então me viu, sentado na cadeira perto da lareira, e algo nela relaxou. Só um pouco. O suficiente para eu perceber. Quanto tempo eu dormi? Ela perguntou, a voz ainda rouca. Umas 3 horas. Como você tá? Ela fez uma pausa, como se estivesse fazendo um inventário interno do próprio corpo. Doendo menos. Ainda dói, mas menos. Eu levantei, fui até a cozinha e voltei com uma caneca de café quente e 2 torradas com manteiga. Ela aceitou, segurando a caneca com as 2 mãos, deixando o vapor subir e aquecer o rosto. Obrigada, ela disse. E então, depois de um gole longo, meu nome é Diana. Cole, eu respondi. Ela assentiu, como se estivesse memorizando. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era desconfortável.
Era o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas sabem que têm coisas para dizer, mas nenhuma delas sabe por onde começar. Às vezes me pergunto quantas pessoas passam por isso em silêncio. Quantos caras como eu ficam olhando para o teto de madrugada, querendo que alguém entenda sem precisar explicar. Se você é uma dessas pessoas, talvez faça sentido ficar por aqui. Esse canal conta histórias de gente comum que encontra conexão onde menos esperava. Não é sobre finais perfeitos, é sobre não desistir de sentir. Se isso faz sentido para você, o botão de inscrever tá aí, sem pressão. Só saiba que você não tá sozinho nisso. Foi ela quem quebrou o silêncio. Eu sou médica, ela disse olhando para a caneca. Cirurgiã. Trabalho num hospital em Denver. Trabalhava. Não sei mais. Eu não disse nada, só esperei. Conheci ele há 2 anos. Achei que era diferente. Que ele era diferente. Ela deu uma risada curta, sem humor. Engraçado como a gente sempre acha isso, né? Ele fez isso com você? Ela assentiu devagar. Na sexta, a gente discutiu. Eu disse que ia terminar. Ele não aceitou bem. Ela tocou o hematoma no rosto, quase distraída. Eu dirigi a noite toda. Não sabia para onde ir. Só queria sumir. Acabei parando na beira da estrada porque estava cansada demais. E quando acordei, ele estava lá. Tinha me seguido. Eu corri. Atravessei a cerca, entrei no pasto e continuei correndo até não conseguir mais. E então desmaiei. E você me encontrou. Eu senti algo apertar no peito. Raiva. Não daquelas explosivas, mas da tipo que fica parada, pesada, te lembrando que o mundo às vezes é mais cruel do que deveria. Ele sabe onde você tá. Não. Acho que não. Eu apaguei. Não lembro de quanto tempo fiquei lá antes de você chegar. Você já sentiu que estava segurando algo que poderia quebrar a qualquer segundo? Era exatamente como eu me sentia. Porque eu sabia que ela ia ter que sair dali em algum momento. E eu sabia que quando isso acontecesse, eu ia sentir falta de alguém que mal conhecia. Ela ficou. Não porque eu pedi, mas porque eu não disse que ela tinha que ir. Nos próximos 2 dias, a rotina da fazenda ganhou um ritmo diferente. Eu acordava cedo, como sempre. Mas em vez de sair direto para o campo, eu fazia café para 2. Deixava uma caneca na mesa da cozinha, junto com pão fresco e geleia. Quando eu voltava para almoçar, ela já tinha lavado as louças. A casa, que sempre foi silenciosa demais, começou a ter sons novos. O ranger da cadeira quando ela se sentava para ler algum dos livros velhos do vô. O som da água correndo quando ela tomava banho. A voz dela, baixa, cantarolando algo que eu não conhecia enquanto mexia em alguma coisa no fogão. Não falamos muito, mas tinha algo naquele silêncio compartilhado que dizia mais do que qualquer conversa. Ela não perguntou sobre a minha vida. Eu não pressionei sobre a dela. A gente só existiu no mesmo espaço. E foi suficiente. Até a manhã de terça. Eu estava consertando a porta do celeiro quando ouvi o som de um carro subindo o caminho de terra. Meu estômago despencou. Diana estava dentro de casa. Eu larguei a chave de fenda e caminhei até a frente da propriedade, rápido, o coração acelerado. Era um carro preto, sedã, caro. Ele saiu devagar, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Alto, bem vestido, o tipo de cara que parece ter controle de tudo ao redor. Posso ajudar? Perguntei cruzando os braços. Ele sorriu, mas não era o tipo de sorriso que aquece, era o tipo que corta. Tô procurando alguém, ele disse, tirando os óculos. Uma mulher, cabelo castanho, mais ou menos 1,70 m. Você viu alguém assim por aqui? Eu segurei o olhar dele. Não. Ele ficou me encarando, por tempo demais, como se estivesse decidindo se acreditava ou não. Então colocou os óculos de volta e deu de ombros. Se você ver, ele disse, voltando para o carro, avisa para ela que eu só quero conversar. Eu não respondi. Só fiquei ali, parado,
vendo ele dar a volta e ir embora devagar, levantando poeira no caminho. Quando voltei para dentro, Diana estava encostada na parede da cozinha, os olhos arregalados, a respiração curta. Ele foi embora, eu disse. Mas ele sabe que você está por aqui. Ela fechou os olhos, a mão indo para o peito como se tentasse acalmar o coração. Eu preciso ir. Não. Ela abriu os olhos. Cole, ele não vai parar. Ele vai... Eu sei. Eu dei um passo à frente. Mas você não está em condição de sair ainda, e ele não vai entrar aqui. Eu garanto. Como é que você explica para alguém que em 3 dias ela virou a única coisa que fazia sentido? Que o silêncio da casa não era mais silêncio quando ela estava lá? Eu não conseguia. Então eu só disse o que eu podia. Fica só mais uma noite, pedi. Amanhã, se você ainda quiser ir, eu te levo para onde você precisar. Mas hoje não, não assim. Ela me olhou por um longo tempo. E então, devagar, ela assentiu. Naquela noite, a gente sentou do lado de fora, na varanda, vendo as estrelas aparecerem uma por uma. Ela contou sobre a faculdade de medicina, sobre as noites sem dormir, as cirurgias que salvaram vidas, as que não salvaram. Eu contei sobre o vô, sobre como ele me ensinou tudo que eu sei, sobre como a fazenda era o único lugar que eu me sentia em casa. E em algum momento, sem eu perceber, a mão dela encontrou a minha. Dedos entrelaçados, quentes, reais. Eu vou sentir sua falta, ela sussurrou. Você não precisa ir. Ela sorriu. Triste. Eu preciso resolver isso, do jeito certo. No dia seguinte, eu a levei até a cidade. Ela ligou para a irmã que veio buscar. Antes de entrar no carro, ela se virou para mim, segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou. Devagar, como quem guarda algo precioso antes de ir embora. Obrigada, ela disse, por me encontrar. E então ela foi. Eu voltei para a fazenda, para a rotina, para o silêncio, mas dessa vez o silêncio pesava diferente, porque agora eu sabia como era não estar sozinho. Passaram-se 2 semanas. Eu já tinha desistido de esperar quando ouvi o som de um carro no caminho. Meu coração disparou. Eu saí correndo. Era ela. Diana saiu do carro, sorrindo, sem hematomas, sem medo, só ela. Ele foi preso, ela disse. Tinha outras denúncias. Eu prestei queixa. Acabou. Eu não consegui falar. Só a puxei para perto, sentindo o corpo dela contra o meu, o cheiro do cabelo, a batida do coração. Então... Você veio só para me contar? Ela se afastou, olhando nos meus olhos. Vim perguntar se você ainda tem espaço para mais uma pessoa nessa fazenda. E eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de verdade. Sempre. E então, sob o céu aberto, com o cheiro de terra molhada no ar e o som distante do vento nas árvores, eu entendi. Às vezes a gente encontra o que precisa no lugar mais improvável. E às vezes, só às vezes, coragem é deixar alguém ficar.